Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos gratos a Deus por este privilégio de estarmos mais uma vez, através do programa Reflexão Bíblica, entrando em sua casa para refletir na Palavra de Deus. Também queremos expressar a nossa gratidão ao nosso amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que confiou a nós esta responsabilidade de estar neste momento com cada um dos irmãos meditando na Palavra de Deus. Para isso, eu gostaria de convidar a cada um dos irmãos para que possamos ler a Bíblia, abrindo-a na carta escrita aos Hebreus, no capítulo de número 1, onde nós iremos ler os versículos 1 e 2 da Palavra de Deus, que assim nos diz: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Amém. Amados irmãos, nós estamos diante das Escrituras, exatamente na carta escrita aos Hebreus, e nós podemos ver que esta carta ela é de cunho de uma autoria anônima, porque o autor desta carta, ele não chega a se identificar em nenhum momento da carta. Mas nós podemos observar, amados, que alguns pais da igreja, eles tentam, de alguma forma, apresentar uma autoria para um dos apóstolos. No caso de Clemente e Orígenes, eles asseveram ser Paulo o autor. Já também Irineu, através de Eusébio e do presbítero Caio de Roma, eles concordam também ser Paulo o autor, justamente pelo estilo literário que a carta é escrita. João Crisóstomo, de Constantinopla, aquele bispo diz que esta autoria seja de Lucas. A igreja de Alexandria, justamente onde foi que aconteceu toda a tradução da Septuaginta, ou seja, da Bíblia para o grego, defende que a autoria da carta aos Hebreus tenha sido de Apolo. Finalmente, Tertuliano também e as igrejas africanas da época defendem que Barnabé tenha sido o autor desta carta. Eu gostaria de observar com os irmãos que no capítulo de número 1 e o versículo de número 1, o autor introduz esta carta dizendo que Deus havia falado. E nós podemos observar, irmãos, que esta expressão, ela não é a primeira expressão na Bíblia. Nós observamos que outros homens também falaram. O que podemos dizer de Daniel, no capítulo de número 3 e o versículo de número 15, que registra justamente um episódio onde ele apresenta um político falando. Aquele estadista chamado Nabucodonosor também falou e ele disse: quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ali foi o momento que ele lançou aqueles jovens na fornalha de fogo. Além de um político ter falado, nós podemos ver o registro nas Escrituras, onde um feiticeiro também falou, ou alguns feiticeiros falaram, justamente quando as pragas estavam sendo lançadas no Egito. Isto está escrito em Êxodo capítulo 8 e o versículo de número 19. Então, os magos, aqueles feiticeiros, eles disseram que ali era o dedo de Deus agindo no meio daquelas pragas. Veja que é interessante, a Bíblia registra que políticos falaram, a Bíblia registra que magos falaram, e a Bíblia também registra que o diabo também falou. Quando abrimos as Escrituras em Gênesis, no capítulo de número 3, versículos 4 e 5, nós podemos ver que a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele, se referindo ao fruto, comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então nós podemos observar, meus amados irmãos, que as Escrituras nos mostram que o diabo falou, que políticos falaram, que os magos também falaram, e neste momento eu gostaria de lhe convidar para meditarmos
justamente nesta verdade, que Deus também falou com o seu povo. Falar tem a ver com a comunicação, significa expressar-se por palavras. É um ato de verbalizar, de exprimir uma ideia ou de dizer algo. Falar é justamente manifestar um projeto. Veja que as Escrituras aqui não está dizendo que fora homens que falaram, não foram filósofos, profetas, sociólogos ou cientistas, nem tampouco os astros, como o Sol, a Lua, as estrelas. Não foi nenhuma força magnética que houvera falado. A Bíblia atesta, havendo Deus falado. Agora, meu amado irmão, é interessante observarmos que Deus se utilizou de uma forma dinâmica para falar. O falar de Deus não fora cansativo, não foi algo monótono ou tedioso. A Bíblia diz que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Isto quer dizer que Deus se utilizou de porções, de formas. Ele se revelou de diversas maneiras, inspirando até pessoas para trazer sua revelação. Ele falou através de visões, através de sonhos, ele falou através de aparições, de diversas formas. É interessante o texto que está em Jó, capítulo 33 e o verso de número 15, que nos diz o seguinte, que Deus fala, entenda bem esta palavra, Deus fala. De uma forma ou de outra, Deus fala. E foi justamente isto que ele fez. Ele falou com o homem, como já disse, através de visões, de revelações. Ele falou com o homem através de sonhos. Deus se utilizou de diversas formas para falar com o homem. E aqui eu gostaria de citar alguns exemplos do falar de Deus diretamente com o homem. Nós observamos, amados irmãos, que as Escrituras nos mostram que Deus falou diretamente com alguns homens. E aqui nós podemos ver nas Escrituras, no livro do Gênesis, que Deus falou com Adão. Veja que quando nós dizemos que Deus falou com Adão, nós queremos mostrar biblicamente que o homem não é fruto de uma evolução, ele não é fruto do acaso, ele não é fruto de um acidente, nem tampouco de uma explosão que veio trazer ordem à Terra, ao universo. Mas, como dizem os teólogos, que o homem é a coroa da criação de Deus. Após Deus ter criado todas as coisas, ele colocou o homem sobre domínio sobre todas as coisas. E observe que Deus criou o homem justamente para se relacionar com ele, para falar com ele. As Escrituras nos dizem que Deus vinha falar com o homem. Porém, após o pecado, o homem ficou com medo de Deus. Veja que quando Adão e Eva, eles comeram do fruto, eles se esconderam da presença de Deus. Mas é interessante observarmos que Deus foi à procura de Adão. E as Escrituras nos mostram em Gênesis, no capítulo de número 3, este episódio, onde Deus vai à procura de Adão, questionando: aonde estás, Adão? Obviamente, nós conhecemos isto e sabemos que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas, ele pode todas as coisas e está em todos os lugares. Obviamente, Deus sabia aonde Adão estava. Porém, é interessante observar que quando Deus questiona a Adão, perguntando: aonde estás? É Deus mais uma vez retomando o diálogo com o homem, falando com o homem. E é interessante entendermos que quando Deus fala, Deus confronta os pecados. Quando Deus fala, Deus confronta as esquisitices, as complexidades do ego humano. Quando Deus fala com o homem, ele vai no âmago do ser do homem, a fim de justamente estabelecer este contato e confrontar toda a fragilidade do homem, a fim de trazer vida para este homem. As Escrituras nos mostram também, ainda no livro de Gênesis, que Deus falou com Adão. Deus tem interesse de falar com o homem
E quando ele fala com o homem, Deus também tem interesse de abençoar o homem. Veja que, ao falar com Adão, Deus o separou do seu povo. Não se admire de que quando você ouvir a voz de Deus, Deus vai lhe separar, vai criar uma distinção entre você e outros que ainda não ouviram a sua voz. Abraão foi justamente abençoado quando Deus falou com ele. E a Bíblia nos mostra que o Senhor, ao falar com Adão, em Gênesis, no capítulo de número 12, o Senhor disse: em ti serão benditas todas as nações da terra. Eu gostaria de fazer uma pausa para uma breve reflexão com você, observando o seguinte: Deus deseja abençoar a tua família, abençoar o ambiente profissional onde você se encontra, abençoar o ambiente acadêmico onde você estuda. Não importa aonde você esteja neste momento, mas eu quero lhe dizer que Deus deseja abençoar a sua vida. Foi justamente isso que Deus fez com Abraão. Ao falar com Abraão, Deus disse: em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas ainda eu gostaria de mostrar que além de Deus falar com Adão, além de Deus falar com Abraão, Deus também falou com Jacó. É interessante que quando Deus fala, ele tem interesse de manter um relacionamento com o homem. Mas quando Deus fala também, além do relacionamento, ele abençoa o homem. E além de abençoar o homem, ele também restaura o homem. Foi justamente isto que aconteceu com Jacó. É interessante nós percebermos também que Deus falou através do profeta Jeremias. No capítulo de número 22 e o versículo de número 29 está escrito: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Neste momento, a nação de Israel estava vivendo uma decadência espiritual, uma decadência moral, uma decadência social. A nação estava em plena queda, mas Deus levanta o profeta Jeremias naquele momento, e o profeta Jeremias anuncia a palavra de Deus, e o povo, através do profeta, ouve e entende a voz do Senhor. Ainda é interessante mostrar em Amós, no capítulo de número 4 e o verso de número 12, que Deus também fala com Israel. E desta feita, usando o profeta Amós, que ele diz aquela célebre frase que já conhecemos entre nós, quando ele diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Nós observamos, amados, que Deus sempre teve interessado em falar com o homem. Nós observamos ainda em Mateus, no capítulo de número 3 e o verso de número 2, João Batista sendo usado por Deus e ele dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Estes homens foram usados por Deus porque Deus estava falando através deles. As Escrituras nos mostram que, havendo Deus falado aos pais pelos profetas. Então, nós podemos acompanhar até aqui em Hebreus, no capítulo de número 1, e o versículo de número 1 e o versículo de número 2, que Deus falou com o homem. E além de falar com o homem, Deus também falou através de homens. Mas é interessante que o escritor aos Hebreus, ele não conclui a sua afirmativa simplesmente dizendo que Deus falou através de homens para homens. Mas ele diz que agora, que hoje, Deus continua falando conosco através da pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Nós observamos, amados, que Jesus é o Verbo de Deus, e Verbo é justamente a palavra em ação. Deus está falando conosco através de Cristo. Em João, no capítulo de número 1, versículos de número 1 a 3, as Escrituras nos mostram que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. As Escrituras nos mostram aí que Jesus Cristo é o Verbo de Deus que hoje fala conosco. O sangue de Jesus também fala sobre esta verdade. Em Hebreus, no capítulo de número 12 e o versículo de número 24, as Escrituras nos mostram que, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao seu sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Nós observamos, amados, que o sangue de Jesus fala ao nosso respeito diante de Deus. Talvez você que me assiste neste momento ainda não entenda o motivo pelo qual Cristo morreu na cruz do Calvário. Talvez você que está neste momento assistindo este programa, talvez você tenha sobre o seu pescoço, ou talvez em sua casa, um crucifixo, vendo Jesus pendurado numa cruz do Calvário, e você não entende o motivo pelo qual Jesus foi àquele lugar. Mas eu quero te dizer nesta oportunidade que Jesus foi pendurado na cruz do Calvário para garantir salvação por mim e por você. E eu quero te dizer nesta oportunidade que quando ele foi pendurado naquela cruz, ele estava ali para dar a sua vida, para nos trazer a reconciliação em Deus. E nós podemos entender que o sangue de Jesus está testemunhando diante de Deus, dizendo ao Pai, o sangue de um inocente, que fala mais alto do que o sangue de Abel, que também era um inocente, porém Jesus, sendo sem pecado, foi derramado justamente para promover esta reconciliação. E eu te digo nesta oportunidade que não é necessário você fazer algum tipo de sacrifício para receber a salvação. Não é necessário você pagar algum tipo de preço humano para receber a reconciliação com Cristo e com o próprio Deus. O sangue de Jesus já faz isto por mim e por você. E como nós lemos aqui na Escritura em Hebreus, no capítulo de número 12, nós observamos que o sangue de Jesus também fala. E eu quero dizer a você que não é só o sangue de Jesus, mas a própria vida de Jesus, o próprio nome de Jesus fala para cada um de nós. Em Atos, no capítulo de número 4, o verso de número 12, as Escrituras nos diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Eu quero te dizer nesta oportunidade, Jesus te ama. Deus antigamente falou, como já lemos aqui, falou aos homens, aos nossos pais, através dos profetas, mas hoje Ele fala através de Cristo Jesus. E eu quero te dizer, Jesus está falando contigo nesta oportunidade. Ao meditar nas Escrituras, nós podemos ouvir a voz do próprio Deus através de Cristo Jesus, dizendo: vem, filho amado, aceita o sacrifício que Jesus promoveu na cruz do Calvário. Recebe nesta oportunidade perdão de pecado, e Deus quer trazer luz à tua vida. Se você está vivendo numa situação de trevas, se você está tendo um sentimento de culpa, você diz que não há solução para a sua vida e não consegue ter paz, Jesus é a paz que você precisa. E nesta oportunidade, eu quero te dizer, visite uma das nossas igrejas, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Pernambuco. Visite um dos nossos templos, ou então venha adorar a Deus no Templo Central das Assembleias de Deus, na Avenida Cruz Cabugá, número 29. O nosso amado pastor estará ali de braços abertos para lhe recepcionar e mostrar a voz de Deus falando para você através de Cristo, através das Escrituras. Meus amados irmãos, o programa neste momento está chegando à sua conclusão. E eu gostaria de lhe convidar para juntos orarmos ao Senhor. E neste momento de oração, você pode pedir a Deus para Ele falar com você. E com certeza Ele falará, Ele fará isto em nome de Jesus.
Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, nós te agradecemos pela realização de mais um programa. Te agradecemos, Pai, por este momento que podemos meditar na Tua Palavra, porque Tu ainda falas com o homem. Nós te louvamos, Senhor, por este privilégio. Fala com este telespectador que está nos assistindo neste momento e abençoa a sua vida, restaurando, salvando, abençoando, transformando para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados irmãos, estamos chegando à conclusão de mais um programa e esperamos uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém.